Capítulo 13. Superando limites e despertando os poderes internos. As limitações podem ser superadas através da compreensão da verdade. Também devemos assegurar que tudo o que for possível no plano material seja feito. É necessário o asseio corporal, exercícios e ar fresco para estar bem. É também necessário trabalhar duro e dar o melhor de si no serviço e nas transações onde recebemos a nossa renda. Também devemos retribuir adequadamente os serviços e bens que recebemos. Se você tem um jardineiro, deve pagá-lo bem. O dinheiro que você dá a ele é parte do que conseguiu com o trabalho do seu cérebro. Assim, você troca o seu trabalho cerebral pelo trabalho braçal do jardineiro, e desse modo, um ajuda o outro, dando e recebendo de acordo com sua habilidade. Dito isso, passaremos ao lado metafísico desse assunto. Para poder superar os seus limites, é necessário conhecer a verdade e viver na consciência dela. Por exemplo, se a má saúde é sua limitação, para superá-la, você deve viver na consciência de Deus e do seu plano divino. Se a sua limitação é a falta de dinheiro, você deve entrar na consciência da substância da qual o Criador trouxe todas as coisas à manifestação. Se sua limitação é a desarmonia, você deve se sintonizar com a harmonia divina e deixar que ela reflita em sua vida exterior. Não importa qual seja a sua limitação, você pode superá-la encontrando-se com sua fonte divina e entendendo a realidade de que o que você quer e precisa é prontamente atendido pela providência divina. A doença, além das causas físicas, possui causas internas que denotam uma guerra interior ou desarmonia causada por pensamentos, emoções, crenças e atitudes erradas da mente e da alma em relação à vida e a Deus. A vida é vivida com a consciência errada da doença e da infelicidade. Primeiramente, precisamos ajustar a vida interior de uma maneira que harmonize com o nosso eu verdadeiro e com o propósito divino da vida. A mente interior deve se render ao princípio do amor. Assim, o pensamento deve ficar sob controle, de modo que as emoções que atacam a saúde sejam dissipadas. A consciência deve compreender que a perfeição é a verdadeira realidade. Se persistir nisso, a consciência da saúde plena se tornará seu estado permanente. Assim, a saúde se manifestará na sua vida exterior. A vida exterior é sempre um reflexo da vida interior. Sendo assim, tudo depende do tipo de consciência com a qual vivemos. Aquele que vive na atmosfera mental da abundância divina, da saúde e da harmonia, inconscientemente direciona suas forças internas para os canais positivos da natureza. Isso afeta toda a ação de uma maneira que produz uma realidade melhor. Quando a alma está vívida e a vida está preenchida com o amor, tudo em volta se torna belo. Isso não quer dizer que eventualmente não teremos desafios e contratempos, mas que eles serão menos frequentes do que se estivéssemos em um estado de espírito ruim. Além disso, também seremos capazes de superar qualquer dificuldade facilmente e, dessa forma,
elevar o nosso caráter. A intensidade das dificuldades da vida dependem da maneira que as encaramos. Se desistimos, nos rebelamos ou resistimos, acabamos desolados em um beco sem saída. Se por outro lado nos armamos com a consciência da verdade, o caminho de repente se torna tranquilo como um pedaço do paraíso. O primeiro passo na direção da verdade é o pensamento correto. Todo pensamento negativo deve ser transformado em seu contraponto positivo. Por exemplo, o ódio deve se transformar em amor, a pobreza em abundância, e assim por diante. Isso não será fácil. O poder de controlar o pensamento cresce com a persistência contínua ao longo dos anos. Um iniciante, naturalmente, não terá o mesmo controle de alguém que pratica isso há muito tempo, mas pode fazer um grande progresso com a persistência e o aprendizado do dia a dia. O resultado de pensar dessa maneira é surpreendente. A inversão de pensamento pode parecer simples à primeira vista, e você pode achar que ela não leva a lugar nenhum. Mas após algum tempo, o cultivo e a prática do pensamento correto gradualmente levam a um conhecimento da verdade. Não se trata de um conhecimento intelectual, mas sim de um reconhecimento da verdade pela alma. Esse é o entendimento da verdade que traz a liberdade. O homem possui poderes maravilhosos e ilimitados, mas até que ele se torne consciente deles e conscientemente se identifique com os mesmos, não será capaz de usá-los. No entanto, quando ele se torna consciente da grande verdade, de que ele é um ser espiritual, quando ele aprende que a sua personalidade inferior não é o seu eu real, mas na verdade uma máscara, quando ele compreende que o ego espiritual é o seu eu verdadeiro, quando entende que ele não é o corpo, que ele não é a mente e que estes são apenas veículos de expressão utilizados pelo seu espírito imortal e perfeito, ele começa uma nova vida de poder infinito. É imprudente envolver-se em qualquer prática mística em uma tentativa de forçar o seu desenvolvimento. Os caminhos místicos são altamente perigosos e desnecessários, portanto, devem ser evitados. No lugar dessas práticas perigosas que acarretam graves consequências, você deve separar um curto espaço de tempo, de manhã e à noite, para meditar sobre a verdadeira realidade. Você deve entreter o pensamento de que o corpo, a mente e a alma são veículos de expressão que devem servir ao seu eu verdadeiro. Isso, com o tempo, trará uma consciência de unidade com o Espírito Divino, ao qual Jesus chamava de Pai Celestial. Diga as seguintes palavras: eu não sou o meu corpo. Meu corpo é apenas um veículo que me permite experimentar a vida material e ganhar experiência. Eu não sou a minha mente. Minha mente é apenas um veículo que eu uso para exercer a minha vontade. Eu não sou minha alma. Minha alma é apenas uma faceta do meu espírito. Dessa maneira, você gradualmente se aproxima da grande verdade que não pode ser explicada com palavras, mas apenas compreendida de maneira interior pelo espírito. E em pouco tempo, você será tomado por um sentimento de poder ilimitado e de grande autoconfiança. Com esse poder,
vem uma grande responsabilidade de usá-lo apenas para o bem maior e não para propósitos egoístas, pois, se usado da forma errada, trará graves consequências. Se empenhe constantemente em servir e abençoar a todos, pois dessa maneira grandes bênçãos virão até você e a felicidade será o seu modo de vida.